Sabe como certas ideias acabam moldando a maneira como a gente enxerga o mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem poderosa, o tal do orientalismo jurídico. Ela basicamente propõe um jeito bem específico de olhar para o direito. Mas a grande pergunta é, será que essa teoria se sustenta quando a gente coloca ela à prova, no mundo real? É o que vamos descobrir. Então vamos partir exatamente dessa pergunta. Porque, olha, teorias não são só, sei lá, coisas abstratas que ficam empoeirando em livros. De jeito nenhum, elas têm um poder imenso de influenciar a nossa percepção. Elas acabam traçando uma linha quase invisível que separa o que a gente acha que é normal daquilo que a gente vê como diferente. E isso é especialmente forte quando o assunto é o mundo do direito. Certo. Então, vamos fundo nisso. Para a gente entender o que é o orientalismo jurídico, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a origem de tudo, o conceito de orientalismo em si. No fundo, o orientalismo é um jeito de enxergar o mundo dividido em dois. De um lado tem o eu, que seria a cultura dominante, aquela que se vê como o padrão, a norma, e do outro lado tem o outro, que é todo o resto, e que acaba sendo definido sempre em comparação com essa norma. E quase sempre de um jeito bem simplificado, meio estereotipado, sabe? Ok, agora pega essa lente e aplica ela no universo do direito. Pronto. Aí a gente tem o orientalismo jurídico. A ideia central é essa. Os sistemas de leis do Ocidente são vendidos como o padrão universal, o modelo a ser seguido. E aí, qualquer outro sistema que fuja desse modelo é logo visto como, sei lá, incompleto, deficiente, inferior. É uma hierarquia que não está escrita em lugar nenhum, mas está ali, implícita. Mas peraí, e de onde que vem essa mania de dividir o mundo em nós e eles? Pra gente sacar a raiz disso, a gente tem que ir lá na filosofia, mais especificamente na obra de um pensador francês, Michel Foucault. E olha, a ideia do Foucault simplesmente vira a nossa noção de poder de ponta cabeça. Ele dizia o seguinte: poder não é uma coisa que alguém tem, tipo um rei com uma coroa. Não, poder na verdade é uma teia, uma rede super complexa de relações. O poder de verdade está no jogo, na dinâmica que rola entre os diferentes grupos da sociedade. Essa imagem aqui, nossa, ela é a ilustração perfeita disso. É o panóptico, a grande metáfora do Foucault, para explicar o poder. Imagina só, uma torre central, poderosa, que consegue observar toda uma periferia, que não tem poder nenhum. Os prisioneiros que estão lá nas celas nunca sabem se tem alguém olhando para eles ou não. E o que acontece? Eles começam a se policiar o tempo todo. Essa é a essência do que Foucault chamava de relação de poder. Então, o ponto-chave é esse. Essa forma de entender o poder acaba criando divisões muito claras, o que a gente chama de dicotomias. De um lado, está o grupo incluído, a maioria, quem tem o poder. Do outro, o excluído, a minoria, quem não tem poder. E é exatamente essa separação que serve de base, que é fundamental para a teoria do orientalismo que a gente está discutindo. Beleza, até aqui a gente explorou a teoria, certo? Mas agora vem a grande pergunta. Isso funciona mesmo na prática? Chegou a hora de a gente começar a desconstruir essa ideia e ver como ela se sai quando a gente compara com exemplos da vida real. É exatamente aqui que a nossa análise fica mais interessante. Porque assim, modelos teóricos são úteis, claro, mas a realidade do direito, ela é infinitamente mais complexa, cheia de detalhes, de nuances. A questão é, será que um modelo tão simples de Ocidente contra o resto do mundo dá conta de explicar toda essa complexidade? Para a gente testar os limites do orientalismo jurídico, vamos botar a teoria à prova com 3 casos bem específicos do leste asiático. A gente vai dar uma olhada no direito dos contratos lá na China, nas regras sobre preços de transferência no Japão e naquela estrutura de negócio super única que existia entre as duas Coreias. Começando pela China. Pensa num contrato que foi quebrado. A lei chinesa, em geral, encara isso como uma suspensão. É como se o contrato desse uma pausa, sabe? Dando uma chance para a coisa ser retomada. Agora, se a gente for para os Estados Unidos, a mesmíssima quebra de contrato geralmente é vista como motivo para acabar com tudo, para rescindir o contrato de vez. Percebe? Não é que um seja melhor ou pior. São só duas lógicas diferentes e ambas bem sofisticadas para lidar com o mesmo problema. Agora vamos pular para o Japão, para uma área do direito que é bem complexa, chamada preços de transferência. Traduzindo, são as regras que dizem como as filiais de uma mesma empresa gigante, que estão em países diferentes, podem cobrar umas das outras. A grande pergunta jurídica que surge daí é, se der briga, se o preço for questionado, de quem é a responsabilidade de provar que o valor está certo? Então, o sistema japonês não é nem de longe uma cópia ou uma versão mais simples de algum modelo ocidental. Pelo contrário,
Ele tem regras próprias, super detalhadas, sobre como definir o que é um preço justo de mercado e como distribuir esse ônus da prova. Isso mostra um pensamento jurídico totalmente autônomo, super avançado, que bate de frente com aquela ideia de que seria só um sistema outro, um sistema deficiente. E para fechar, tem esse caso que é simplesmente fascinante, o Complexo Industrial de Kaesong. Foi um projeto entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, lá em território norte-coreano. E o mais incrível, eles criaram um sistema jurídico totalmente próprio, do zero, só para regular os negócios que aconteciam ali. Esse sistema não se encaixa em nenhum modelo ocidental nem nos modelos internacionais que a gente conhece. É a prova de que as soluções jurídicas podem ser super criativas e feitas sob medida para situações únicas. Bom, o que a gente viu com esses casos é que a realidade do direito é muito mais rica e complexa do que um modelo simplista como o orientalismo jurídico consegue explicar. Então, fica a pergunta: se essa teoria não dá conta do recado, para onde a gente olha agora? Olha, quando a gente desconstrói uma teoria, a gente abre espaço para novas ideias. E se, em vez de ficar vendo as tradições não ocidentais como o outro, a gente voltasse a olhar para elas? Por exemplo, para a ética confucionista. Talvez lá a gente encontre novas maneiras de pensar sobre justiça, sobre contratos, sobre relações de negócio, maneiras que podem ser super relevantes para o mundo de hoje. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Hoje, o mundo está quebrando a cabeça com desafios jurídicos completamente novos. Coisas como inteligência artificial, blockchain. Será que a sabedoria que vem de tradições antigas não poderia nos dar algumas pistas, alguns insights valiosos? Será que o futuro do direito no mundo não está em um modelo único, e sim num grande diálogo entre muitas e muitas tradições diferentes? Fica aí a reflexão.